Esse é o Informe Blumenau Entrevista que conversa com o vereador Bruno Cunha, ele que é do PSB. Vereador, obrigado pela deferência em atender a gente. Eu que agradeço a oportunidade aqui de conversar com vocês e de estar cumprindo uma coisa que é, sobretudo, o nosso dever, que é transparência com o nosso eleitor, transparência com a comunidade, de expressar os nossos posicionamentos, as nossas posturas, as nossas ações aqui na vida política. Vereador, temos vários assuntos, vamos fazer um balanço do mandato, mas eu queria falar um pouquinho sobre o recente episódio da mesa diretora aqui da Câmara de Vereadores. A situação estava praticamente definida em favor de uma candidatura, mas uma movimentação sua, em parceria com o vereador professor Gilson, virou o jogo e lhe colocou, né, numa condição de protagonista. Nos fala um pouquinho sobre o que aconteceu. Perfeito. Foi um episódio muito intenso aqui, né, da eleição de mesa Intenso. diretora, muito intenso. Na verdade, a gente nem cogitava essa possibilidade, o processo aqui interno sempre foi muito polarizado entre a questão do Almir Vieira e a questão do Alexandre Matias. Alguns episódios aconteceram aí durante esse processo, e um dia antes da eleição da mesa diretora, eu e o vereador professor Gilson, que a gente tem uma afinidade, entendendo que era necessário colocar uma terceira via, uma hipótese um pouco diferente aqui, e já imaginando que não teríamos a possibilidade, e achamos que pelo menos a gente lutaria por aquilo que a gente achava que era importante, era necessário em relação ao legislativo, e botamos uma candidatura muito pelas redes sociais. E fomos, na verdade, aí abraçados por muitas pessoas que torceram, que começaram inclusive a mandar e-mail para outros vereadores. A movimentação que nós tivemos no dia da eleição fez com que uma candidatura fosse retirada, a candidatura do Matias naquele instante, e com essa situação, né, começaram a fazer a concentração de votos em relação a nós. E no meio, chegou em determinado momento, a gente estava perdendo por 8 votos a 6, então muito próximos, e com uma modificação de um voto, daria um empate, e no critério de desempate por conta da votação nas eleições municipais, a gente venceria. E naquele momento, então, né, nós tivemos um problema técnico que incluiu o vereador Silvio, num episódio de liderança de bancada, depois no meio daquela situação toda, uma questão também de um convite em relação ao vereador Zeca, que seria o voto que nos daria a vitória. Então, um processo aqui muito intenso, normal do legislativo, e chegou, que teve, em determinado instante, a suspensão desse projeto, desse processo. E quando aconteceu isso, os vereadores foram para 2 salas, como o informe muito bem colocou, né, e ficamos, na verdade, intermediados pelo vereador Marcelo Lanzarin, que fez, na verdade, a comunicação entre o grupo do qual ele representava e o outro grupo que estava no gabinete do vereador Matias, da qual tinha o meu nome. E aí, no meio desse processo, teve, em relação aos vereadores, e chegou em determinado momento, que os 2 grupos estavam conciliando de termos, eu na presidência e o Marcelo na vice-presidência no primeiro ano, faríamos uma modificação no segundo ano, e eu defendia também a inclusão do vereador Gilson de Souza na mesa diretora. Esse processo estava bem encaminhado pelo Legislativo, quando algumas interferências aconteceram que preferiram que suspendesse aquele processo e deixasse a eleição para outro dia. A partir daquele instante, a gente entendia que era necessário tentar reproduzir o quadro da vontade interna antes das intervenções externas, e com isso houve um diálogo mais intenso entre nós, eu e o Gilson, com um grupo liderado pelo Marcelo Lanzarin, que acabou dando uma composição, né? Então aqui o processo se dá de forma de composição. Eu e o vereador Gilson, apenas com os nossos 2 votos, não teríamos como conseguir uma vitória nesse processo. O que se fala muito, né, nesse processo todo é que se discutiu poucas propostas políticas. A gente não sabe, né, o que uma candidatura ou que outra candidatura tem de proposta para a Câmara. Hoje, agora já está composta, Marcelo Lanzarin como presidente, o senhor como vice-presidente, o Almir Vieira como primeiro secretário e o professor Gilson como segundo. O que a mesa diretora quer e pode fazer de diferente? Esse é um grande desafio. De fato, o processo aqui dentro é um processo mais político interno do que de debate fora. Eu também vejo essa situação, né? A questão de propostas de pensamento em relação fica num segundo plano. Nós vamos ter um desafio grande na questão da mesa diretora, até porque eu e o vereador Gilson, a gente tem uma afinidade muito grande de ideia, e nós somos muito teimosos naquilo que a gente acredita, né? A gente acredita que é necessário fazer uma revisão de algumas coisas internas. O vereador Gilson também tem um conhecimento muito grande na parte financeira. Eu acho que tem algumas coisas quanto a custos que a gente tem que rever, sim, em relação aqui ao processo, que dá transparência, e também manter algumas conquistas que foram feitas em relação à questão do legislativo. Eu acho que essa troca de diálogos que vai se ter na questão da mesa
vai ser intensificado. Eu acredito que a gente consiga chegar aí num consenso. E é um desafio porque não envolve apenas os 4 vereadores da mesa, mas envolve a casa como um todo. Então, assim, a gente vai ter que dialogar, ao meu ver, internamente e externamente. E são muitas visões que estão colocadas aqui. São muitas visões distintas em relação à questão dos vereadores, dos processos aqui que acontecem na casa. A gente tem um posicionamento mais claro, até pelas nossas próprias posturas aqui dentro, né? E, obviamente, agora a gente vai ter que procurar um consenso. Então, a gente vai ter que ter debates e a gente vai ter que também lutar para mostrar que as nossas ideias, que no nosso ponto de vista são melhores para a comunidade como um todo, prevaleçam aqui dentro. Relação da mesa diretora com o Poder Executivo, porque é aí que tem um ponto de tensão bastante grande. E aí eu vou colocar uma situação que o que a gente vê a cada final de ano, esse ano não foi diferente, não é a situação dessa legislatura, desse prefeito, mas ocorre sempre nos finais de ano, que é a questão de projetos serem votados a toque de caixa, sem a devida transparência, sem o devido conhecimento por parte dos vereadores, que acabam votando e aprovando por pertencerem a uma base governista e por entenderem que são projetos que não podem ser brecados num determinado momento. Como é que vai se dar? Já vocês conversaram na mesa diretora para dizer o seguinte: desse jeito não pode ser mais, tem que parar, porque tem várias situações que acabam desgastando o executivo, mas desgastando principalmente o legislativo, e vale lembrar recentemente a questão dos ACTs, do Fundo de Garantia para os ACTs, que foi retirado numa situação que foi muito complicada e ficou feio para o Executivo, mas ficou muito feio para os vereadores. Perfeito, eu inclusive tenho sido um crítico muito feroz nessa casa disso. Os 4 vereadores que estão na mesa já se manifestaram aqui em vários episódios acerca dessa situação e, de fato, precisamos fazer essa mudança, né? Essa ideia de entrar as coisas em urgentíssimo, simplesmente serem colocadas goela abaixo, é muito prejudicial à democracia, é muito prejudicial à sociedade. E eu já disse, né, inclusive comprando algumas brigas aqui, e digo, entendo que tem decisões muito difíceis. Na realidade que os municípios têm, cortar gastos não é uma questão fácil, mas é preciso fazer com transparência. Eu acho que às vezes a questão, por exemplo, eu votei contra em relação à questão dos professores, inclusive contra o meu partido nesse processo todo por uma questão de convicção, mas acho que tão problemático, não vou dizer mais, mas tão problemático quanto a questão do conteúdo em si, do corte da função do FGTS, é a questão da forma como se deu esse processo. Então, eu acho que essa coisa de chamar urgentíssimo, né, aqui o tempo inteiro, claro que em determinadas situações isso pode até ser necessário. A gente já teve questões de fundo em relação a bancos, a coisas assim que o município está precisando de coisas de empréstimo. Não é o caso aqui concreto. Algumas situações sim, né? Toda exceção acho que acaba sendo boa, toda regra geral acaba sendo boa. Mas assim, de forma geral, a sociedade não tolera mais isso. A sociedade já mostra que está indignada com essa questão. Então eu acho que as coisas têm que acontecer num nível maior de questão de transparência. Isso vem sendo um norte tanto na minha fala, quanto do Marcelo, quanto do Almir, quanto do Gilson, na questão de uma independência maior nesse sentido. Os poderes, volto a dizer, eles devem ser harmônicos. É previsto na nossa Constituição, mas eles têm que ser independentes. Eu acho que a gente tem que fazer um diálogo mais transparente em relação a esse fato, e eu acho que não comporta mais os assuntos chegarem aqui em meia hora, serem votados, aprovados e ponto final. O governo, né, primeiro Napoleão Bernardes, depois no começo da administração Mário Hildebrand, tinha uma ampla base governista. Hoje essa base já não é tão ampla e nem tão governista assim. E aí eu faço essa colocação para lhe perguntar, porque curiosamente o senhor é o único representante do partido do prefeito. E talvez nas últimas 2, 3 semanas o senhor tenha feito as críticas mais contundentes à administração Mário Hildebrand. Como é que fica a sua relação com o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, e com o seu partido? Eu sempre tive uma clareza, Alexandre. Quando eu entrei na vida pública aqui, eu vim de projetos sociais, de movimentos sociais, fiz as minhas especializações, meus estudos e acabei adentrando na questão política. Eu entendo, e eu sempre falei isso abertamente, que acho inclusive discussões de candidaturas civis independentes têm que ser feitas no Brasil. Essa ideia de que uma pessoa é eleita e chega aqui e ela tem que fazer exatamente aquilo que o partido manda, eu acho que é algo que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que quebrar. Eu não entrei na minha vida pública para seguir uma formalidade. O meu compromisso não é um compromisso com uma cartilha, o compromisso é com a comunidade, com a sociedade. Se eu achar que determinada coisa não é positiva, eu não preciso aceitar todas as situações. É claro que as minhas posições me trazem desafios
empecilhos e bloqueios, inclusive políticos, e eu sou plenamente ciente disso, mas eu sei aquilo que me move na minha vida pública, e faço isso. E não tenho que concordar com certas coisas. Acho que em muitos momentos nós pensamos às vezes na nossa vida, né, que e se a gente parar a gente vai perceber que às vezes as pessoas que mais gostam da gente são as que mais nos criticam, são as que mais estão perto e têm afinidade para isso. Fazer parte de um governo, ser base aliada, é diferente de ser base escrava, ao meu ver. Isso precisa ficar muito claro. Então eu venho fazendo apontamentos, inclusive em situações, no sentido de melhorar e aperfeiçoar a questão do governo. Então, quando eu falo que, por exemplo, tem que ter um respeito maior em relação a esses projetos que são feitos na casa, vários requerimentos e questionamentos nossos têm que ser respondidos dentro do prazo e não vêm sendo feitos, várias mudanças mais técnicas do que políticas têm que acompanhar, eu estou simplesmente falando, sendo porta-voz de um sentimento que eu vejo que não é do Bruno, mas é de muita gente na cidade, é de muita gente na questão da comunidade. E o meu dever é esse, então eu vou me posicionar naquilo que eu acho correto, é minha postura. Eu acho que mudanças partidárias, sim, se tiverem que vir, faz parte do processo, mas eu quero deixar, sobretudo, o meu DNA na política, na minha trajetória política, das coisas que eu acabo acreditando. Acho que o prefeito tem um conhecimento muito grande de gestão, o Mário tem um conhecimento muito grande de gestão, e tem coisas que tem que ser mais unificadas aqui para o ano que vem. Uma delas é uma comunicação, a gente já até conversou isso aqui, uma comunicação de uma articulação maior das questões do Executivo pelo Legislativo. Isso ficou muito claro e evidente aqui nos últimos dias. Uma fragilidade dessa comunicação, de vir, de ter essa exposição. Então eu acho que são coisas que são possíveis de serem acertadas. O momento agora é um momento intenso, um momento desgastante de um processo interno. Quando eu entrei aqui na Câmara, a primeira votação foi uma votação de consenso, né? Foi uma chapa única, não houve essa movimentação. Agora a gente já teve uma movimentação muito intensa aqui na casa que isso, claro, tem seus efeitos, tem as suas consequências e o tempo é necessário para curar isso. Vereadora, eu quero lhe perguntar sobre um balanço do mandato, mas antes de fazer essa pergunta, eu queria começar pelo último projeto, que foi também votado naquela sexta-feira movimentada em Blumenau, naquela votação em regime extraordinário, foi um dos tantos projetos, que é o projeto que restringe a utilização de fogos de artifício com som. É um projeto que tem um cunho social bastante interessante, mas também tem um impacto na comunidade, principalmente uma comunidade que não conhece uma alternativa diferente, né? E que gosta muito disso, e não quer dizer que não goste de animais e não se preocupe com pessoas doentes. Inclusive tem tido já algumas repercussões meio contrárias. O que o senhor quer com esse projeto e de que forma dá para se conciliar os interesses de todo mundo? Olha, eu sempre disse aqui nessa casa que eu ia vir e defender um mandato que é um mandato progressista, que é um mandato que traz, sobretudo, discussões que eu acredito que a cidade de Blumenau precisa fazer dentro do século XXI. Então, essa não é uma discussão, um assunto que o vereador Bruno inventou. É um assunto que está no mundo, né? É um assunto que as cidades europeias trouxeram muito isso, chegou em várias cidades brasileiras, tem cidades brasileiras que já adotaram isso desde o ano passado, Campos do Jordão, Ponta Grossa. Agora nós tivemos um anúncio também de cidades como Florianópolis e São Paulo fazendo essa adesão. E o porquê disso? Para muitos pode parecer algo que não tem muita utilidade, porque você está acostumado com o barulho dos fogos e você não sente a dimensão problemática daquilo. Eu vejo que a beleza dos fogos é o visual e não o barulho. E esse barulho ele é nocivo para vários seres. Animais humanos e animais não humanos. A questão dos animais, sim, que de fato tem vários relatos aí. Até semana passada nós tivemos um caso aqui de um animal que ficou desnorteado, acabou até sendo atropelado. Tem vários relatos, vários tutores sabem da dificuldade em relação à questão de muitos animais. Nós temos, em relação às pessoas com deficiência, o caso dos autistas, que são extremamente afetados com a questão do barulho. Nós temos crianças, temos os enfermos, e aí Blumenau tem uma realidade onde os hospitais são localizados na região central. Então, envolve várias questões de seres. Se nós podemos, na virada, mostrar que somos mais empáticos, que evoluímos a ponto de entendermos que aquela retirada da questão do barulho, da qual a gente está naturalizado e da gente está acostumado, ela é benéfica para vários seres, por que não fazer? Processos de mudanças não são fáceis. Mas é retirada do barulho completo? Completo não, ainda não existe essa possibilidade, aí é uma questão de evolução da própria situação, é uma retirada de grande parte do barulho, né? Então assim, o barulho, os fogos sendo totalmente silenciosos, não há essa possibilidade ainda, né? Claro que
alguns anos atrás não existiam nenhum fogos silenciosos, então é um processo de transformação aí de um setor econômico, um setor industrial, mas há uma retirada significativa de barulho. Isso já foi feito em alguns municípios, é o que a gente está defendendo aqui. Em cerca de 60 mil pessoas vão às ruas aqui na Avenida Beira Rio para acompanhar o Réveillon, isso, né, outras cidades, tudo. A minha pergunta vai ser a mesma coisa para essas pessoas? Eu estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo. Perfeito. Eu acho que é um processo de naturalização, assim, as coisas podem no primeiro momento as pessoas acharem estranho, acredito que até achem muitas pessoas, porque tu já está acostumado. Pessoas que acabam não sendo afetadas. Quando começar a dialogar e conversar e perceber que a gente vai se identificando nesse processo e que aquela retirada do barulho acaba sendo significativa para outros seres, eu acredito que as pessoas comecem a se conscientizar. É claro que no primeiro momento, né, tu está habituado há vários anos ter aquele ato da questão do barulho, tu tem um certo estranhamento em relação a isso. É natural, é processo de mudança. Eu acho que as mudanças são necessárias para impulsionar a questão do mundo e muitas delas não são tão fáceis da gente entender e da gente compreender. Então há aqueles que estão muito felizes em relação a essa situação, né, muito agradecidos, e tem aqueles que estão um pouco incomodados em relação a isso. Isso faz parte. Nunca será possível agradar gregos e troianos. É difícil fazer essa situação, né? Então a gente sabe que é um processo de posicionamento. O que eu venho fazendo desde o início é sendo absolutamente coerente com aquilo que eu me programei em relação à comunidade. Eu sempre disse que mais do que fazer a discussão localizada, a discussão do buraco de rua, a discussão dos problemas, que são importantes sim, porque a comunidade tem essas necessidades, essas demandas, eu trago aqui a discussão dos temas, a discussão de vários temas que estão dentro do desafio do século XXI. Deixando claro, né, que as pessoas estão nos assistindo, o Réveillon esse ano vai ser normal, o prefeito precisa sancionar, sim, isso aí, há uma ampla discussão, exato, não é nada para agora, para deixar claro. E também só nos eventos públicos, que eu não poderia regulamentar a questão do privado. Apesar que tem muito colega seu que regulamenta um monte de coisa dos privados, mas vamos lá. Duas perguntas para encerrar. Eu queria que o senhor fizesse o balanço do mandato e o senhor falou uma coisa que é bastante pertinente. O senhor tem alguns temas que o senhor debate. Nessa composição, o vereador Bruno Cunha traz alguns temas muito interessantes, mas a questão, eventualmente, do buraco da rua, de uma obra mal feita, do transporte coletivo mal empregado, da falta de medicamento num posto de saúde, esses temas também não são importantes e pertinentes para se tocar como vereador? Claro, e nós também atendemos isso. Nós temos aqui uma situação que o nosso mandato funciona, nós temos até um telefone aqui que a gente disponibiliza, deixa claro que além de tudo isso, eu não uso o carro da Câmara, eu não uso o celular da Câmara, nós fazemos por conta própria um aparelho onde a nossa equipe acaba utilizando. Então a gente atende as demandas dos 35 bairros da cidade, né? Tanto que as nossas votações sempre expressam isso, são extremamente espalhadas, então a gente atende sim, a gente vai, conversa com as pessoas, escuta os problemas, procura nos órgãos públicos intensificar. Mas além dessa parte da questão localizada, que eu digo, é importante a questão territorial, porque uma pessoa que está convivendo com um problema, a resolução daquele problema ela impacta a vida daquela pessoa e a gente tem a dimensão, mas eu sempre disse que eu não faria apenas isso, mas que eu traria, sobretudo, vários assuntos. Assuntos como as questões que envolvem sustentabilidade, que a gente vem trazendo na nossa cidade, as questões que envolvem a proteção animal, a lei municipal de inovação, que a gente trabalhou com o vereador Silvio para possibilitar, várias questões de modificações nos eventos públicos, exemplo, opção de comida para celíacos, diabéticos, avesso à lactose, vegetarianos, que surgiu de uma indicação do nosso mandato. Outra ação que a gente conseguiu botar na cidade, o programa municipal de grafitagem, que também surgiu de uma questão de reunião nossa, que a gente trouxe isso para o município. Então a gente vem procurando a questão do Setembro Branco, todo um trabalho sendo desenvolvido no município baseado na valorização da inclusão das pessoas com deficiência. Então a gente traz esse olhar sobre a questão do século XXI. As coisas não são excludentes, as coisas são inclusivas. Então eu entendo que é possível sim, claro que isso exige de nós muito esforço, uma logística, uma organização muito grande, como vocês podem perceber, a gente está no final do ano aqui, está toda aqui, né? A gente faz inclusive rodízio na parte do almoço aqui, para sempre estar atendendo a comunidade. A gente tem uma divisão de trabalho, da qual a equipe fica mais encarregada dessa parte de fazer o ponto de conexão desses problemas mais localizados na administração pública, e eu acabo tendo mais liberdade para estar fazendo essas discussões maiores de seminários, de eventos, né? E tocar esses projetos. Então a gente procura aqui, é um trabalho difícil, agradeço a toda a minha equipe que compra esse projeto pela cidade conosco, mas
que a gente procura encontrar. Eu acho que o desafio é esse, encontrar um equilíbrio entre atender os aspectos locais que impactam a vida das pessoas, mas também trazer os temas, porque os temas também englobam todo mundo. Agora sim, para encerrar, o senhor foi recentemente candidato a deputado estadual, não logrou êxito. Daqui a 2 anos tem eleição de novo. Onde é que vai estar o Bruno Cunha? Onde é que vai estar, em que sentido? Qual é o projeto do Bruno Cunha para daqui a 2 anos? A gente vai definir esse ponto ainda, Alexandre. Eu acho que tudo muito com calma. A princípio, hoje, o meu desejo pessoal, posso dizer, meu desejo pessoal é conseguir um segundo mandato em relação ao legislativo. Eu acho que isso será fundamental para garantir mais cancha ainda, né? Mais possibilidade aqui de conhecimento. Muita gente me pergunta sobre a vontade de questão de executivo, né? Muitas pessoas. Eu digo o seguinte, questão de executivo, primeiro que é um desafio muito grande. Eu não posso jamais ser inconsequente, pelo amor que eu tenho pela cidade, de me lançar numa candidatura. Mas é para aparecer, eu jamais faria isso com Blumenau. Eu não serei candidato a prefeito, vice-prefeito, se não me sentir preparado para tal. Hoje, estamos falando de dezembro de 2018, acho que tem uma trajetória, um caminho muito grande pela frente e não me vejo nesse momento em relação à questão do executivo. Pode ser que aconteçam alguns processos de mudança que se torne inevitável até se cogitar isso. Hoje não. Hoje o que eu me entendo, né, sobretudo, é a questão de procurar aqui o reconhecimento da comunidade de todo o trabalho que a gente vem fazendo para conseguir, né, permanecer aqui na vida pública, na questão do legislativo e aí com calma, né, se preparar, que eu acho que é um processo natural para quem sabe um dia ter esse desafio, que ao mesmo tempo que é um orgulho muito grande, você poder representar a questão do seu município, né, você ter confiança dos seus munícipes, é um desafio imenso, e é um desafio que não pode se fazer em cima de um projeto pessoal, de um projeto de ego, mas tem que se fazer em cima de um projeto coletivo, e eu acho que exige muito preparo. Eu ainda tenho, aí estou com 31 anos de idade, né, então acho que as coisas vão acontecendo aí no seu devido tempo, não tem pressa não. Tem tempo. Vereador Bruno Cunha, obrigado pela deferência que o Informe Blumenau entrevista, parabéns pelas suas atividades ao longo desses anos, que 2019 seja um ano mais iluminado, boas festas, tudo de bom. Eu que agradeço e desejo a toda a comunidade aí um ano de 2019 com muita energia, com muita luz, com muita paz, amor, saúde, que a gente possa fazer um ano muito exitoso, avançando a nossa sociedade, e o nosso gabinete está sempre de portas abertas, porque o amor por Blumenau nos move. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, sempre com uma personalidade da área política aqui da nossa cidade ou região. Um grande abraço, até a próxima. Corta.